Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? A família de vocês estão bem? Espero que esteja tudo bem. Seguinte, ainda estou esperando o feedback aí de vocês para. Vamos lá. O tema da aula de hoje será o benchmarking. O que é o benchmarking? É uma ferramenta estratégica também, né, de melhoria de processos. Ela serve para comparar os processos da empresa com o processo de outras empresas do mesmo segmento ou não. Serve para fazer essa análise comparativa em todas as áreas da empresa, em todos os segmentos, todos os setores, desde a análise completa da empresa, de todas as suas atividades, até as mínimas atividades, até a de produto propriamente dito, né? Essa análise comparativa serve e é o benchmarking. Para vocês terem uma ideia da amplitude disso, né, tem algumas empresas que conseguem até transformar isso em produto. A Disney, por exemplo, ela é conhecida pela excelência no atendimento dos seus clientes, né? Pela experiência que é entregue aos clientes, aos frequentadores. Ela é uma referência mundial. E sabendo disso, o que eles acabaram desenvolvendo? Eles têm um curso lá na Disney sobre como encantar clientes. Então, qualquer empresa que queira fazer um benchmark, queira fazer uma análise comparativa das suas atividades, das suas funções com as atividades da Disney, pode. Eles têm até um curso para isso, onde eles falam das estratégias deles, das técnicas deles de encantamento de cliente e que isso pode ser comparado com as atividades das empresas mundo afora. Então, o benchmark, resumindo, é isso, é a análise comparativa de processos e produtos em todos os níveis da empresa. Vamos falar do benchmarking interno. O benchmarking interno é uma das 4 formas mais comuns de benchmark. E ela é a mais utilizada. Por quê? Porque é mais fácil, é mais simples de ser realizada. Vamos imaginar a seguinte situação: uma rede de supermercados que tenha 20 lojas. Aí, uma das lojas ela é destaque. Então, o pessoal do RH vai fazer uma pesquisa para descobrir por que aquela loja é destaque, por exemplo, em gestão de pessoas, né? Em absenteísmo, que é lá o engajamento dos funcionários. Nessa loja, ela é modelo para as outras, ela tem um nível de engajamento muito superior. Então é fácil você fazer essa análise comparativa. E qual é o objetivo dessas análises comparativas do benchmark, independente do tipo de benchmark, né? É descobrir novas práticas e agregar essas novas práticas às suas unidades produtivas. Então, vai lá, a equipe vai estudar o que está acontecendo naquela loja que o engajamento é muito maior. Por que será que o engajamento é maior? Tem alguma coisa a ver com as lideranças? Tem alguma coisa a ver com a geografia do lugar? Por exemplo, as pessoas têm uma facilidade, os funcionários têm uma facilidade maior de chegar até a empresa. Então vão lá estudar. A partir desse estudo, eles vão descobrir o que leva a esse maior engajamento e depois vão replicar isso em outras unidades dessa rede de supermercado. Essa análise interna pode ser também entre departamentos. Por exemplo, você tem o departamento de logística, o departamento comercial e você tem o departamento de recursos humanos. E aí você precisa fazer uma análise sobre as lideranças, sobre os perfis desses líderes e ver qual consegue o melhor resultado. Então aí é mais fácil de você conseguir fazer essa análise porque é tudo dentro da empresa. Então por isso que o benchmark interno ele é o mais usual. Tem a vantagem de estar todos os recursos ali na mão, mas tem a desvantagem de não agregar muito em termos culturais, porque já tem os vícios, né,
da instituição. Por exemplo, o Instituto Federal de São Paulo tem uma cultura diferente do Centro Paula Souza, e são duas instituições públicas. Então, se a gente ainda for comparar com instituições privadas, como a Faculdade Piaget, a UMC, a UBC, aí muda muito, né? Então, tem essa desvantagem quando se faz o benchmark interno de já ter os vícios, os paradigmas, as visões um tanto quanto viciadas. Porém, mesmo assim, ele ainda agrega muitas melhorias, que é o objetivo maior do benchmark, agregar melhorias. Tudo bem? Vamos lá, agora é o benchmark competitivo. Esse é o tipo mais complicado de ser feito. Por quê? Lembrando, né, que o benchmark ele visa conhecer os processos, novas formas de realizar esses processos e agregar esses processos à nossa empresa para ter um ganho em produtividade, em competitividade. Então, por exemplo, uma faculdade, uma universidade aqui do Alto Tietê tem um destaque por conseguir muitas matrículas. Se uma outra instituição de ensino quiser fazer um estudo, não vai ter a colaboração dessa campeã de matrícula, certo? Porque ela não vai entregar a rapadura fácil assim, não vai entregar os segredos do sucesso. Então, para fazer esse benchmark comparativo sobre a competitividade, é necessário a contratação de uma consultoria externa. Essa consultoria externa vai ter mais chances de conseguir esses dados, né? De conseguir, por exemplo, uma empresa da área de logística que consegue ter um sucesso gigantesco na sua gestão de frotas. Como é que as outras empresas de logística vão ter acesso a isso? Então, através de uma consultoria, acaba se tornando mais fácil, porque eles têm outras ferramentas, outros instrumentos para conseguir ter acesso a esses dados. A colaboração entre as empresas, nesse quesito, não vai ser tão grande. Em outras áreas pode acontecer, mas nessas de destaque é muito mais difícil que aconteça, certo? O próximo é o benchmark por processo genérico. O que é isso? Por exemplo, várias empresas trabalham com e-commerce de vários segmentos. Todas elas obedecem uma sequência de processos. Então, desde o recebimento do pedido de compra até a entrega dessa mercadoria. Ali temos vários processos. Então, pode ser uma empresa que vende celulares, um e-commerce de roupa, um e-commerce de livros. Então, todos eles têm essa mesma sequência de atividades. Então, aí se torna mais fácil, porque, por exemplo, o seu segmento trabalha com venda de celulares e você conhece uma empresa que tem excelência na entrega de livros. Então, aí já pode rolar aquela conversa, aquela parceria e ser autorizada a fazer esse benchmarking, a analisar esses processos e aprender e ter essa troca de informação. Então, é o benchmark por processo genérico, é algo mais simples de ser executado. Outro exemplo é o processo de recebimentos ou pagamentos dentro da área financeira. Então, tanto faz o segmento, né? Então, desde a cobrança, do fechamento do negócio, todas essas etapas, né? Até haver mesmo o depósito de dinheiro na conta da empresa, pode ser feita em qualquer segmento. Então, isso não interfere necessariamente na conquista ou não de fatias de mercado. E isso traz a melhoria de processos e traz economia para a empresa. Então, acaba sendo um benchmark muito
importante de ser feito e mais simples de ser conseguido aí o apoio de empresas, pois não há necessidade que ela seja do mesmo segmento que o seu, que seja um concorrente direto. E por último, nós temos aí o benchmarking funcional. Ele visa fazer a análise, o entendimento e trazer essa troca de informações em funções específicas. Por exemplo, a troca de informações sobre a organização do recebimento de pagamento de uma empresa. Então, não tem necessidade de ser uma empresa do mesmo segmento. Você pode ser uma empresa que trabalha com transporte, com armazenagem, pode ser uma empresa comercial que vende calças jeans, que vende produtos alimentícios, tanto faz o segmento. O processo de recebimento, o processo de contas a pagar, contas a receber, é sempre o mesmo. Tá? Ou, por exemplo, a área de compras, né? Processo de cotação na área de compras. Tanto faz qual o segmento da sua empresa. Então, isso é interessante de ser feito, que também traz essas melhorias, as novidades e tal, conforme as outras modalidades de benchmarking trazem, mas por ser algo muito específico, sobre uma atividade muito focada, muito específica, a parceria entre as empresas se torna mais fácil. Isso pode parecer estranho, né? Essas parcerias, mas elas acontecem muito, conforme eu até comentei, a Disney transformou isso em um business, né? Em um produto no qual ela vende. Mas essas parcerias acabam acontecendo muitas vezes tendo como ponte funcionários, ex-funcionários, colegas de profissão. Então, uma pessoa trabalhou muito tempo na área de compras de uma empresa que faz portas, janelas venezianas de alumínio. Então, ela trabalha na área de suprimentos, na área de compras. Ela trabalhou ali, tem um conhecido dela que foi trabalhar em uma outra empresa que trabalha com produtos alimentícios, que faz pão de queijo, por exemplo. Lá, o cara que era comprador de material de alumínio vira comprador de gêneros alimentícios. Tem uma nova cultura, uma nova instituição. Então, através dessas pontes, é possível, porque aí eles se conversam, falam, olha, a gente precisa melhorar aqui a nossa empresa de alumínio, aqui a gente precisa ter um ganho de produtividade, competitividade. Como é que está aí a tua empresa aí do pão de queijo? Falou, cara, aqui o pessoal bolou um esquema que a gente ganha muito tempo na hora de fazer cotação. Então, aí começa essa conversa, se formaliza, você precisa ter um plano, né, uma organização, não só para o benchmark funcional, tá? Que eu já terminei de explicar o que é, mas para o benchmark no geral. Você ter um plano, uma organização do que você vai analisar. E aí, chega lá, conversa dentro daquele roteiro, dentro daquela estrutura, para poder ver o que eles fazem de diferente e o que aquilo pode agregar no seu processo. Vamos lá, as vantagens de se fazer benchmark. Ganhar conhecimento do mercado e melhorar a posição no mercado. Identificar os pontos críticos de sucesso do seu negócio, lá os fatores críticos de sucesso, que muitas vezes você não conseguiu identificar sozinho e olhando o processo de um parceiro, você consegue identificar. Melhora na comunicação empresarial, na comunicação como um todo, né? Então você consegue entender melhor, comunicar melhor. Melhoria no conhecimento interno da organização, porque quando você para prestar atenção nos processos, acaba descobrindo muitas coisas, processos necessários, etapas extremamente necessárias, etapas desnecessárias que fazem perder produtividade, tá? A profissionalização dos processos da empresa, porque
Muitas vezes, como benchmark, o ideal é fazer isso com empresas referência, por isso que o caso da Disney é tão emblemático, né? Então, você consegue profissionalizar os seus processos, porque você começa a subir o nível, você consegue diminuir os erros, porque você consegue olhar outras empresas que fazem mais e melhor do que você. Redução de custos, porque você passa a errar menos, por consequência, custa menos. Aprimoramento de processos e práticas empresariais, identificação de objetivos e prioridades, aumento da produtividade do lucro, introduz novas formas de avaliação e maior foco, maior orientação para o cliente. Já as desvantagens, né, do benchmark é a falta de imaginação e adaptação. Então, muitas vezes, as pessoas simplesmente copiam o que as outras empresas estão fazendo, né? É a possível perda de identidade da empresa. Então, a empresa tem uma cultura, você vai lá e começa a copiar o que o outro faz, mas aquilo não é a cara da sua empresa e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Excesso de concentração na concorrência e nem sempre a concorrência faz melhor do que você, ou justamente, né, você tem a sua vantagem por ser você, né? Possível distorção dos dados da empresa a estudar. Comparações mal realizadas podem prejudicar a própria empresa. Como, por exemplo, você pode fazer uma comparação no qual você simplesmente deprecia a tua empresa ou supervaloriza a sua empresa em relação à concorrência. Então, tem que tomar muito cuidado aí com essa ferramenta. Então, aqui, pessoal, nós vamos fazer aqui um exemplo do benchmark interno. Ele pode ser feito de duas formas, a quantitativa e a qualitativa. Então, vamos considerar que nós estamos analisando a empresa, que ela é uma transportadora, por exemplo. Ela tem 3 unidades, uma fica em Poá, Suzano e Mogi. Como a gente pode fazer isso? Conversando com, sei lá, cerca de 20 gestores das diversas áreas dessa empresa, conforme eu já falei nas outras ferramentas, que o conhecimento está com as pessoas, então é importante essa conversa com as pessoas para poder entender, né? Então, conversar com uns 20 gestores e ir anotando numa tabelinha simples como essa daqui as opiniões dos gestores sobre cada um dos tópicos. A gente definiu que os 5 critérios mais importantes aqui a serem analisados dentro desse benchmark são esses aqui. Então, a gente vai e anota na frente dos seus respectivos campos e depois a gente faz um compilado, um relatório com um compilado dessas análises, dessas percepções, para a gente poder ver, né, quais são aí as cidades que oferecem maiores vantagens e desvantagens para o nosso processo e o que a gente aprende com isso para quando for abrir, por exemplo, a 4ª unidade, né? O que é mais importante, o que nós devemos levar em consideração. E esse aqui é um modelo já com perfil um pouco mais quantitativo, tá? Então, vamos transformar as percepções das pessoas em números. Então, os critérios adotados foram os mesmos. Adotamos esses itens aqui como sendo os mais importantes. E aí, como são 5 itens, podem ser mais, pode ser 10, 20, quantos vocês quiserem fazer aí análise comparativa. Nós adotamos 5 aqui, tá bom? A gente deve dar pesos
Esses pesos são importâncias, tá? Como tem 5 itens, claro que existem itens mais importantes e itens menos importantes. Então, aqui, na hora de dar o peso, nós damos essa ponderação. Por exemplo, dentro desses critérios aqui, nós apuramos que a disponibilidade de caminhões para agregar a frota, ela tem 2,5 vezes importância do que acesso a rodovias, por exemplo. Então, nós colocamos 30 pontos e 12 pontos. Tá? Como nós achamos esses pontos? Esses pontos sempre precisam somar 100. A gente conversa com esses 20 gestores, entrega um formuláriozinho desse em branco para eles e pede para eles pontuarem aqui. Então, cada um vai colocar os pontos, você explica o critério, né? Para eles irem pontuando e a somatória sempre tem que dar 100. E aí, depois que você passou esse formulário para os 20 gestores, você, como gestor do processo, vai ponderar as notas que eles deram e chegar aqui a uma média que seja condizente com o que foi apurado com esses gestores. Supondo que nós fizemos isso, chegamos a esses números. Tá? Aí, numa segunda etapa, o que a gente deve fazer com esse formulário? Pega esse formulário, agora que nós já temos os pontos, entregamos para os 20 gestores e pedimos para eles darem notas de 0 a 10 para cada um dos itens. Então, por exemplo, nesse formulário aqui, acesso à rodovia, 8 pontos para Poá, 9 para Suzano, 10 para Mogi. Disponibilidade de mão de obra, 8 para Poá, 9 Suzano, 7 Mogi. E assim sucessivamente. Então, nós pegamos, damos esses formulários para os gestores e eles vão dar nota, porque aí fica mais fácil. A gente está acostumado com esse padrão, né, de dar nota de 0 a 10. Então, é fácil pontuar de 0 a 10. Só que aí depois, para a gente terminar de preencher o nosso formulário, a gente faz a seguinte conta, né? A gente pega o peso que foi dado, a importância que foi dada, e multiplica pela nota. E aí nós vamos ter um total de pontos, onde nós podemos ponderar as respostas. Então, por exemplo, acesso à rodovia 12, nota 8, 96 pontos. Disponibilidade de agregado 30, nota 7. Foi uma nota menor, né, do que o acesso à rodovia, mas porém, como o nosso peso, a nossa importância é maior, somaram mais pontos. E aí a gente repete esse processo com as outras cidades, né? Por exemplo, Suzano, acesso à rodovia 9, vezes os 12, 108. Disponibilidade de mão de obra 9, vezes os 17, 153. Assim sucessivamente, Mogi a mesma coisa. No final, a gente soma os pontos que cada cidade deu. E aí nós temos o relatório pronto, né? Supondo que a gente faça e tire a média dos 20 entrevistados, nós vamos ter as pontuações para a cidade de Suzano, Poá e Mogi, e aonde foi pontuado mais e menos. Então, a gente consegue fazer uma análise quantitativa, certo? Então, são 2 exemplos. É claro que as formas de se fazer o benchmark não se encerram, né, nesses 2 exemplos. Existem várias outras formas. Tem formas até muito simples, que é simplesmente ir lá e bater um papo com a pessoa que faz aquele processo que você pretende melhorar. Simplesmente ir lá e bater um papo já é um tipo de benchmark, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem em paz aí, pessoal, e até mais. Qualquer dúvida é só me chamar.